Aí quando eu olhei no retrovisor, ele tava lá no chão, assim, no asfalto. Como a gente é muito zoeiro, eu falei, velho, o bicho tá de sacanagem. Puxei o freio de mão. E quando eu cheguei perto dele, assim, ele tava tendo convulsão só na cabeça. E tava saindo sangue, né? Minha esposa e minha irmã, elas tinham um salão de festa, né? E a gente trabalhava ali na 108, ali em frente à delegacia 32º. Era sogra, minha sogra, minhas irmãs, todo mundo que trabalhava lá. E a gente tinha esse negócio de. Eu morava na 104 na época. A gente ia lá, arrumava o salão, fazia tudo, ia em casa tomar banho e voltava pra voltar a trabalhar. Geralmente era eu, meu irmão, um amigo Alisson, o barbudinho que aparece na página. Era nós três, a gente ajudava a montar e trabalhava de garçom, então era bem cansativo. E no dia 8 de julho de 2017, é, um dia antes, né? Meu irmão, minha mãe morava no Sol Nascente, lá no trecho 3. Eu lembro que a gente lavava os forros das mesas, né? E lá na minha máquina, na época, eu só lavava 2 forros. Meu irmão me chamou, ele falou assim, mano, vem pra cá, a gente bota 5 pra lavar de uma vez e tal. E eu fui, isso no dia 7, numa sexta-feira. Fiquei com ele conversando até 4 horas da manhã, um dia antes do acontecido. E ali foi meio que a minha despedida. A Caramba. gente tava. Eu lembro que ele sentava, tinha um sofá assim, a gente conversou, ele até me pediu pra me fazer um cuscuz pra lembrar os velhos tempos. E, e inclusive eu até não fiz, eu falei, não, vou pegar biscoito e tal. Beleza. No outro dia, a gente foi trabalhar, montamos o evento, deu umas 2 horas. Eu tinha um carro, um Fiesta Hatch, que ele tinha um engate. E meu irmão era muito zoeiro, mais do que eu. Paraibano, baixinho, gordinho, bem caricato. E no dia 8, sábado, eu fui sair com o carro que a gente botei as minhas dentro do carro, a gente ia sair lá pra casa, né? E ele subiu atrás no engate e segurou com a mão. Aí bateu assim, vai. Nesse dia tava minha mãe, minha irmã, a do meio, a namorada do meu irmão e minha esposa. Aí eu fui andando pra trás, eu fico até meio tremendo. Eu fui Sim. andando pra trás ali, acho que eu andei uns 5, 6 metros. Aí parei o carro. E eu achei que ele fosse descer. E eu vi aí minha mãe, gente, para com essa brincadeira, tudo, não sei o que. Só que o meu carro, ele tava com o cabeçote queimado, então ele dava umas falhadinhas. Quando eu fui voltar pra frente, ele escorregou e, tipo, ele tentou. Se ele virasse o corpo aqui e se apoiasse, eu acho que não teria acontecido nada. Porque eu tava. Acho que eu nem cheguei a botar a segunda marcha. Tava bem devagar. E ele escorregou. Aí eu estacionei e vi o rosto assim da minha mãe. Foi um povo bem tenso. Aí quando eu olhei no retrovisor, ele tava lá no chão, assim, no asfalto. Como a gente é muito zoeiro, eu falei, velho, o bicho tá de sacanagem. Puxei o freio de mão. E quando eu cheguei perto dele, assim, ele tava tendo convulsão só na cabeça. E tava saindo sangue, né? E eu e a minha cunhada fomos os primeiros a chegar. E ali, calma aí. Quando eu cheguei perto, ele tava tendo aquela convulsão e tal. Minha irmã desesperou, ligando pros bombeiros. E, ele acordou, né? Aí ele acordou, eu queria levantar, eu não deixei. Perguntei pra ele se estava doendo e tal. Consegui estancar o sangue dele. Aí ele acordou, ele disse que não lembrava de nada. Eu lembro que a gente ligou pra ambulância, a médica até perguntou. Ele só não lembrava da data, que era o dia que, inclusive, nem eu lembrava. E isso foi num sábado. Aí ele. A ambulância veio, meu cunhado foi. E eu fiquei desesperado. Porque, tipo, até então, na minha cabeça, ele ia, né? Aí ele foi pro hospital de Ceilândia lá, acho que eu acredito que ele levou uns pontos. E, e lá os médicos falaram que tinha que ir pro hospital de base pra ver se tinha fratura, né? Aí foi pro hospital de base, meu cunhado foi acompanhando. Lá foi constatado que não tinha fratura. Eu acredito que houve um pouco de negligência, né? Assim, claro que também, além disso, existe a vontade de Deus, né? Sim. Meu irmão, ele era um cara muito bom, diferenciado. Eu falo assim, não é porque quando as pessoas vão, a gente fala que a pessoa é santa. Mas meu irmão era um
a minha melhor companhia. Ele sabia de tudo da minha vida, tudo, e eu sabia da vida dele. Aí voltou pro Hospital de Ceilândia, a gente terminou o evento, tudo, e me deu uma crise de choro. Eu tinha que servir o povo lá e voltava, chorava, chorava. Não sei o que eu tava sentindo. É, Aí ele foi pro Hospital de Ceilândia, minha mãe foi com ele, eu peguei o cobertor pra ele. E nisso ele ficou de madrugada, minha mãe disse que ele vomitou umas 7 vezes, só um líquido branco, né? E deu um certo horário, de manhã, ele pediu pra ir no banheiro, minha mãe falou, você quer ajuda? Ele falou, não, tirou o soro, foi no banheiro, voltou, ele sentou na maca. Aí ele perguntou a hora pra minha mãe falou que era 7h30. Aí ele falou assim, da manhã ou da noite? Aí minha mãe falou, da manhã, olha lá. Quando ele foi virar, ele deu uma convulsão com parada cardiorrespiratória. Aí lá entubaram, sedaram, aí foi aquela loucura pra conseguir ambulância, UTI, tudo. Vou tentar resumir. Aí ele foi pro hospital de base, ficou na sala vermelha. E eu lembro até hoje, algo também que me marcou, quando meu pai ia entrar na sala, só que minha irmã entrou, falou que meu irmão tava bem inchado. Meu pai desistiu. Nesse dia, é, a gente conseguiu, tipo, encher a capela ali, Nossa Senhora da Guia na 501. A gente pedindo oração e lotou. Meu irmão era do SEGMA, assim. Aí, beleza. Aí no dia, acho que dia 12, minhas irmãs que entravam na sala pra saber, né? A gente fazia visitas, tudo. Aí no dia 12 o médico falou que ele tava evoluindo, só que a evolução era pra outro. Se a gente tivesse fé, a gente tinha que se apegar na fé. Foi quando a gente teve igreja evangélica, católicos, que a gente fizemos orações. Eu lembro que eu trabalhava no Ministério da Justiça, quando eu descia no subsolo, um vigilante ele percebeu, ele falou assim, tô me sentindo meio triste e tal. Eu falei, não, porque meu irmão tá na UTI. Isso foi no dia, uns 2 dias antes do meu irmão falecer. Aí, beleza, aí deu o dia 18 de julho. Fui trabalhar. Cheguei lá quando deu 9 horas. Eu tinha acabado de chegar no serviço, minha irmã me ligou. Falando, James, a gente ligaram pra gente lá pro hospital de base e tal. E a gente tem que ir lá, a gente já tá passando. Eu pentei, eu falei, preciso levar a Essas mochila. ligações são complicadas, meu irmão. E na minha cabeça, eu tava na esperança do meu irmão ter acordado e querer me ver. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, tava meu cunhado, o povo tudo assim. E algo que, assim, quando chegamos, que eu via minhas duas irmãs. Acho que foi umas 10 e pouquinho. Minhas irmãs vindo com. Como é que é? Com o psicólogo. Aí a gente colocava óleo bento lá, uns três. E ele Uhum. vindo. Aí fizemos uma roda e o pessoal falou que meu irmão tinha falecido. Cara, Nossa. pra mim foi a pior coisa assim. Só que eu não consegui. É, consegui. A ficha não caiu na hora, É. né? Isso, porque assim, eu tinha um sentimento muito de culpa, né? Porque foi uma brincadeira eu e ele. E eu fiquei assim, até o enterro do meu irmão, eu fiquei consolando o povo. Só que, inclusive, aí, tipo, isso foi em 2017. Eu acho que ali, quando eu tava pensando em criar a página, eu tava meio que curando uma depressão, que eu acho que nem minha família sabe. Chorei Uhum. muito, assim, escondido, porque eu não queria mostrar fraqueza, né? O pessoal queria até que fizesse acompanhamento psicológico. E eu não quis, eu, tipo, na minha concepção, eu falei, não, Deus vai curar. E a página, quando ela surgiu, assim, por isso que eu te digo que foi Deus. Teve o nascimento da minha filha, inclusive, aí meu irmão, só pra encerrar, quando ele tinha 10 anos, eu tinha 15. A gente fez um acordo que eu falei bem assim, ó. Quando a gente casar ou tiver o filho, a gente vai ser padrinho um do outro. Uhum. E ele é padrinho da minha filha e foi padrinho do meu casamento. Conseguiu, ô, meu irmão. Top demais, assim, a história assim, de união entre irmãos, né? Sim. Infelizmente, a vida tem dessas coisas, né? De É igual trazer pra esses vídeos gente. aí, eu converso com meu pai. Eu falo pro meu pai que se ele tivesse aqui, ixi, a página tá com 200k, porque o bicho era desenrolado igual eu. Sim, daí com certeza vocês iam estar Mas fazendo isso aí, ó, parcerias isso aí lá. que eu te falei, ó, eu nunca tinha, eu não, hoje ainda mexe muito comigo. É algo assim que é uma ferida
que não vai cicatrizar, mas que eu sempre tento levar alegria para as outras pessoas, da forma que meu irmão era. Sim. Então, assim, é isso. E eu consegui transmitir o amor que eu tenho pelo meu irmão pra minha filha. Hoje ela. E Eu quando acredito a que ela gente vira não. pai é outra pegada, né, meu irmão? Eu acho que assim, é um novo nascimento do homem. Sim, eu acredito Eu- também que Deus ele foi tão maravilhoso que a minha filha acho que tinha 2 anos. Que Deus acho que ele saberia que eu ia perder meu irmão. Eu acho que eu não ia suportar. E ele me deu minha filha. Assim, a Maria Clara, que me acompanhou, o Nana e ele sabe, aí ele veio. Pra onde eu vou, ela vai atrás. Eu acho que é a mãe dela que treinou ela. Cara, eu falo, uma filha menina é uma bênção muito grande. Entendeu? Demais. Eu, assim, os dois são, claro. Eu tenho um casal, né? O outro tá Uhum. pequenininho ainda, eu não sei ainda o que que é ter um filho grande, homem, tá? Aquela parceria, pai e filho. Mas com a minha filha, é um amor diferente, entendeu? Tu vê que ela olha pra você brilhando os olhos e o pessoal fala que isso perdura até a vida adulta, né? Tanto é que a mulher que cuida dos pais, geralmente, né? Filho homem.